minhas lindas! Me chamo Daniele Torres, sou professora de maquiagem aqui no Rio de Janeiro e hoje o assunto é maquiagem para noivas. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse universo das noivas, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo dessa make. E essa é a nossa noivinha de hoje. Nós vamos iniciar a nossa maquiagem aplicando uma água micelar para limpar toda a pele com a ajuda de um disquinho de algodão. Vamos passar por toda a superfície da pele para limpar essa pele e após nós vamos utilizar uma bruma e o Joy Hall para fazer uma massagem. A bruma que a gente vai aplicar é da Maria Margarida e ela serve para dar um efeito glow e dar uma hidratação potente para essa pele. Em seguida, eu vou utilizar o Joy Hall da linha Joy by Joy, que é um massageador facial. Ele é perfeito para utilizar no rostinho da noiva para levantar esse olhar, levantar esse rosto, tirar toda a retenção de líquido, além de relaxar a sua noivinha no dia da noiva. Após a massagem, eu vou usar o hidratante Hydra Explosion da Maria Margarida com a ajuda de um pincel de cerdas sintéticas, potencializando a hidratação dessa pele, deixando essa pele bem preparada para receber os produtos de maquiagem. Em seguida, eu vou utilizar o óleo Shine da Thalita Barrichello com a ajuda de um pincel de cerdas sintéticas. Eu vou espalhar esse produto. Ele é perfeito porque ele é um primer e ele é hidratante e ele potencializa a durabilidade dessa maquiagem, deixando também um efeito glow na pele que a gente ama, aquele efeito de pele de rica. Nessa make eu vou utilizar a base da Eudora Skin Perfect e a ajuda de 3 gotinhas desse primer da Nath Capello Beauty Oil, que contém óleo de rosa mosqueta, e o efeito que ele dá na base é deixar a base mais fluida e super hidratante para uma pele seca. Então, como a nossa noivinha tem a pele seca, eu fiz uma misturinha de 3 gotinhas do produtinho do primer da Nath Capello junto com 4 pumps da base da Eudora. E eu vou aplicando essa base com auxílio do pincel Duo Fiber da Maria Margarida e nós vamos aplicar puxando sempre para debaixo da mandíbula, não esquecendo de aplicar também no pescoço e no colo, principalmente se o vestido da sua noiva for aberto. Caso o vestido seja fechado, não precisa aplicar maquiagem nessa região. Após aplicar a base, eu venho com o corretivo para correção e a ajuda de um pincel de cerdas sintéticas, aplicando ali abaixo dos olhos e camuflando as olheiras. Para fazer a iluminação desse rosto, eu vou usar um corretivo líquido numa tonalidade bem mais clarinha para dar esse efeito glow no centro do rosto. Então, vou aplicar abaixo dos olhos, em cima dos lábios, no queixo, no centro da testa e vindo puxando no centro do nariz. Depois eu venho com a ajuda de uma esponjinha pequena e esfumando e dando acabamento nessa iluminação, com muito cuidado e precisão ao usar essa esponjinha. Após a iluminação, eu venho com um corretivo caramelo da Avon e o auxílio de uma esponjinha pequena para iniciar a aplicação do contorno. Começo aplicando na lateral das bochechas, começando do início da orelha e indo em direção aos lábios, porém parando 2 dedos antes de chegar aos lábios, para que não dê um efeito de rosto sujo. Por isso, você tem que parar antes. Vamos aplicar também no cantinho da testa e abaixo ali na lateral da mandíbula, para tirar qualquer efeito de papada e deixar esse rostinho com um efeito mais longo e realçando esse rosto, pois apenas com a base ele tira totalmente o contorno do rosto, então nós temos que devolver. Aplicando esse contorno em creme, essa maquiagem vai ter uma alta durabilidade. Vamos esfumar com a ajuda da esponjinha e não vamos esquecer também de aplicar o contorno no nariz, deixando ele mais longo e arrebitado. Após fazer todo o acabamento com a ajuda da esponjinha, você vai vir aplicando o contorno em pó para selar essa pele. Selar em toda a região que você já fez esse contorno. No cantinho das bochechas, na lateral da testa e na mandíbula. Em seguida, eu vou aplicar o blush da Boca Rosa Beauty. Com o auxílio de um pincel, eu vou fazer a misturinha do blush cintilante e o blush opaco, que tem a cor de pêssego, e eu vou aplicar ali em cima de todo esse contorno, fazendo acabamento e deixando o aspecto de pele mais saudável. Em seguida, eu vou aplicar o iluminador Boca Rosa Beauty, vou utilizar as 3 cores, que vai dar um efeito muito mais bonito, e vou iniciar ali aplicando nas têmporas,
no início do nariz, na pontinha do nariz, no início dos lábios, mais conhecido como arco do cupido, e no queixo. Para dar acabamento nas sobrancelhas, eu vou usar o Magic Brows da Joy by Joy, que é uma cerinha transparente que vai deixar esses fios todos alinhados e bem penteados e no lugar. E eu penteio eles ao contrário da onde eles nascem e depois eu venho penteando para cima para dar mais volume a essa sobrancelha. Depois de modelar a sobrancelha, eu venho com uma pastinha da Ruby Rose na mesma cor da sobrancelha e a ajuda de um pincel chanfrado. Aplico essa pastinha na plaquinha inox e venho desenhando fio a fio e preenchendo todas as falhas dessa sobrancelha. Nesse momento é necessário ter bastante paciência e fazer fios inclinados e não em pé, para que dê um efeito natural de sobrancelha e não percebam que essa sobrancelha foi desenhada. Lembrando que após aplicar essa pastinha, ela seca e não sai com facilidade por ser à prova d'água. Após dar acabamento na sobrancelha, nós vamos selar a nossa pele com um pó solto HD Banana da Zenf e a ajuda de uma esponjinha. Porém, antes de selar essa pele, é necessário dar acabamento abaixo dos olhos, tirando todo o acúmulo nas linhas de expressões, pois se não fizer isso, o acabamento vai ficar feio, vai ficar craquelado. Feito isso, nós vamos selar abaixo dos olhos, vamos selar no centro da testa, vamos selar também no centro do nariz, abaixo das bochechas, em toda a região que nós não aplicamos nenhum produto em pó. Não nos esquecendo também de selar a região do pescoço e do colo. Com o auxílio de um pincel de pó, nós vamos varrer todo esse pó solto e dar acabamento nessa pele. É importante lembrar que precisamos também dar acabamento no colo da noiva. Então, com o auxílio de um iluminador, nós vamos dar acabamento ali na região onde tem um ossinho, deixando esse colo muito mais bonito. Para finalizar essa pele, eu vou utilizar o Até Embaixo d'Água da Maria Margarida, que é um produto em spray de alta fixação, que vai criar uma película na sua maquiagem e vai deixá-la muito mais resistente e duradoura à prova d'água. Para a região dos olhos, será necessário um corretivo cremoso claro, com auxílio de um pincel de cerdas sintéticas, para aplicar por toda a sua pálpebra e deixar ela uniforme para receber as cores de sombra. Aplique dos dois lados e depois finalize dando acabamento com a esponjinha, esfumando esse corretivo. A maquiagem da região dos olhos dessa noiva, eu vou estar utilizando a paleta 9 cores da Mari Saad e o auxílio de um pincel de esfumar, eu vou pegar a cor marrom mais clara da paleta e vou estar desenhando em formato de C no cantinho externo com toda essa sombra. Após fazer esse formato em C, eu já venho esfumando as bordinhas com o pincel e dando acabamento nessa make. Em seguida, vou estar utilizando a paleta Adoro Bronzes da Quem Disse Berenice e o auxílio de um pincel de esfumar menor. Vou aplicar a tonalidade de marrom um pouquinho mais forte que a anterior e vou desenhar em formato de C no cantinho externo, porém por dentro do marrom mais claro. E em seguida, esfumando entre uma cor e outra e dando acabamento. Do outro lado, você fará a mesma aplicação, porém sempre reparando se os dois lados estão iguais. Depois, eu vou usar a paleta da Ruby Rose. Com a ajuda de um pincel de aplicar sombras, eu vou utilizar a cor mais clara da paleta e vou aplicar por toda a pálpebra móvel, deixando o formato em si mais evidente. Vou utilizar também a paleta da Nina Secret da Eudora e utilizar um dourado com glitter para dar um efeito glow no olhar da nossa noiva, aplicando ali por toda a pálpebra móvel. Para dar acabamento na região inferior dos olhos, eu venho com um pincel de precisão, aplicando o mesmo marrom que eu apliquei no cantinho externo dos olhos. Eu venho dando acabamento próximo à linha d'água. Após fazer esse acabamento nos dois olhos, eu venho com o mesmo pincel de precisão, porém aplicando o marrom mais clarinho por fora do marrom mais escuro, dando um acabamento de esfumado muito mais bonito. Para realçar os cílios, eu vou aplicar o Colossal da Maybelline, que é uma máscara de cílios à prova d'água e perfeita para noivas. Essa máscara de cílio dá mais volumes aos cílios e deixam eles mais longos.
Após aplicar essa máscara, eu já venho aplicando ali com a colinha da Macrylan os cílios postiços. Esses cílios têm um acabamento de efeito natural, então eles são bem levinhos e confortáveis. Para os lábios, o batom escolhido foi da Nina Secret Terracota Orquídea. E esse batom, ele é mate, porém ele é líquido, mas após você aplicar, ele seca e ele tem uma alta durabilidade, ou seja, ele é perfeito para noivas. Então, com o auxílio de um pincel de precisão para os lábios, eu inicio desenhando esses lábios, deixando eles bem precisos, e após desenhar, eu já venho preenchendo no centro dos lábios e finalizando a maquiagem da noiva. E vamos ver o resultado, minhas lindas! Uau! Olha que noiva mais linda! Gostaram, minhas lindas? Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo.